Bom dia a todos os amigos, seguidores da Mente Melódica. Estamos ao vivo, Carolina? Confirma aí? Confirma. Perfeito, então. Meus queridos amigos, muito bom dia a todos que estão presentes nessa live, aos que estão chegando, aos que estão correndo para chegar em casa a tempo de assistir. Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer demais aquele lá em cima que observa cada passo que a gente dá. Quero agradecer a Deus mais uma vez, meus queridos, por estar aqui com saúde, pronto para passar o melhor conteúdo para vocês que estão aí do outro lado da telinha. E, gente, apresentações importantes. Meu nome é Eduardo Rorato, sou proprietário, junto com a Carolina, que está na produção da Escola Mente Melódica. Essa é a nossa primeira live de bateria aqui na escola, que pra gente, pessoal, é uma vitória, simplesmente isso. Eu estou muitíssimo feliz de poder estar aqui hoje, passando, pessoal, algumas coisas que eu acho que são muito relevantes, muito importantes para quem já toca e principalmente para quem acha que não toca. Porque o foco dessa live principal, meus queridos, é isso, é aquela galera que está naquele meio do caminho e não sabe se toca ou se não toca, se vai ou se não vai. Porque, gente, isso aqui que vocês estão vendo não é um instrumento fácil de tocar. Nunca foi e nunca vai ser. Não é um instrumento barato, né? Não é como comprar um tamborinzinho, né? Então, assim, tem várias coisas que envolvem o lance de tocar bateria, certo, meus queridos? Mas, gente, assim, hoje em dia a gente tem muitas alternativas para conseguir instrumentos, né? Para conseguir aquela bateria que você sonha. Claro que o valor não é um valor tão baixo, mas é possível. Buscando na internet, nos sites de seminovos, você encontra muita coisa, muito prato, muito suporte, caixa, baterias completas, por valores menores, né, meus queridos? Então, fica essa dica. Às vezes o pratinho de condução já não está mais tão legal, mas se você tem um prato de condução, continue estudando. Por mais que ele seja mais ou menos, que não tenha o som que você queira, continue estudando, porque ter um prato hoje em dia, gente, é tudo, por mais simples que ele seja, certo? Então, lembrem-se disso, corram atrás, lutem por esse sonho de sentar aqui atrás e se realizar tocando bateria, meus queridos, porque eu, Eduardo Rorato, eu me lembro muito bem, meus queridos, de épocas da minha vida que eu estava em Paraguaçu, tocando com banda municipal, com os meninos dos Ângulas, com o Demlo, com o Capim Maluco, com o Sidão. Eu lembro nessa época que eu tocava, que eu me dedicava o máximo que eu podia, gente, com o tempo que eu tinha. Mas eu ficava naquela, eu falava, nossa, todo mundo vê a gente como... Eu não vou citar as palavras negativas dessa live, mas o baterista, muitas vezes, ele é visto de um jeito complicado, pessoal. Complicado, porque vocês já devem ter ouvido aquela coisa. O cara toca bateria, ele não sabe de nada, ele só sabe tocar bateria. E isso é uma coisa, meus queridos, que assim, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já vi pessoas ouvindo isso. E assim, evitem falar uma coisa dessas assim, porque é aquilo, pessoal. Quem começou a tocar um mês atrás, toca de um jeito. Toca legal, provavelmente. Quem começou a tocar há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, cada período que você passa na bateria,
você vai evoluindo. Mas tem que praticar sempre. E é nessa hora, meus queridos, que entram pequenos problemas que a gente vai comentar nessa live de hoje. E eu espero que eu consiga ajudar todos que estão aí a pensar melhor, não só na bateria, mas no ritmo em geral. Certo? Bem, mais uma vez, um bom sábado a todos. É um prazer imenso estar aqui. E eu jamais poderia começar essa live sem citar uma lista que vocês vão falar, nossa, cara, é muita gente, espera aí. Os agradecimentos que eu quero fazer aqui, porque estamos hoje aqui, em primeiro lugar, graças àquele que nos protege e nos ilumina aqui e aqui. Isso é fato. Mas, pessoal, eu estou aqui atrás hoje e a hora que eu sento aqui, eu sempre lembro de pessoas assim que eu amo muito. Por exemplo, na ordem que eu fiz aqui, talvez eu esqueça algum nome. Se eu esquecer, vocês não levem a mal. Se alguém estiver assistindo e eu esquecer, comenta aí. Mas professor Hélio Araújo, em Paraguaçu Paulista, famoso tio Hélio. O tio Hélio na minha vida, ele é um cara assim muito paciente, gente, porque eu era criança, o adolescente que ia pedir prato, pedal, pedestal, tudo emprestado para ele. E ele sempre de bom grado me emprestava, me chamava para entrar na casa dele, conversava comigo, tocava para eu ver. Tio Hélio Araújo, um beijo enorme. Depois do tio Hélio, em Paraguaçu, o grande Fabinho, grande professor que me colocou aqui atrás, que é o Fabinho, que, se eu não me engano, o Fabinho hoje é policial militar. Mas o cara que eu amo muito e que me colocou aqui atrás, gente. Sem ele eu não teria começado. Aí tem vários outros nomes. Eduardo Batistella, o grande Bate de Londrina. Essa bateria aqui, pessoal, que é uma bateria lendária, que depois eu comento mais sobre ela, eu consegui comprar por causa do Eduardo Batistella. Se não fosse ele, não teria rolado. Então, Eduardo Batistella, um beijo imenso. O mestre Paganini, assim, são pessoas que eu vi tocar, gente, eu ficava assim, caramba, dentre muitos outros, gente, dentre muitos outros aí. Kim Pereira, que é um cara que eu gosto muito lá do Rio, me ajudou muito, me cobriu várias vezes que eu precisei. João Batata, de Paraguaçu Paulista, que é um mestre de ritmos que a gente nem imagina. E muitos outros, gente. Eu agradeço muito a esses mestres, porque eles tiveram a paciência de chegar para mim e ensinar a mesma coisa 300 vezes. Ensinava uma, eu chegava e falava, não entendi. Chegava duas, todas as vezes que eu chegava com a dúvida, essas pessoas sanavam a minha dúvida, resolviam o meu problema. Então, para todos os meus grandes mestres, só que sobretudo tem um cara aqui que eu lembrei agora, que mudou muito a minha vida, gente. Esse aí eu já estava tocando e ele fez assim, pá, me jogou para cima, que é o grande Bob Wyatt, que é um mestre que eu tenho muito carinho, muito amor. Sempre esteve perto de mim, me falou coisas muito importantes. E por causa de um a gente vai lembrando de outro. Lembrei aqui do Bruno Cotrim, que é um cara que amo demais. Thales Lemos, lá de Curitiba, que é um grande irmão. Gil Dias, que, poxa, eu fico vendo os vídeos desses amigos assim, eu falo, nossa, a galera que toca muito bem, gente. Elivelton Silva, do Rio. E se eu esqueci de algum, fica aquele beijo forte. E, gente, é o seguinte. Vamos começando aqui pelo seguinte, meus queridos. Vocês já devem ter visto pessoas que não tocam bateria sentando em uma bateria e tocando alguma coisa mais ou menos assim. Gente, esse instrumento aqui
na minha humilde opinião, ele parte de um lugar muito interessante e muito didático. Não vou usar nem a palavra fácil, nem a expressão simples, porque não é simples e não é fácil, mas a gente consegue, com certas artimanhas, meus queridos, entender a parte inicial da bateria. Porque quem já toca, já toca. Quem não toca, quem ainda está naquela dúvida se está tocando ou não está, não tocou com a primeira banda, não fez o primeiro show, fique seguro, certo, gente? E para isso, um gole de chazinho de erva doce, que é muito importante. Gente, eu vou começar aqui mostrando isso aqui. Tá parecendo bonito aí, Carolina? Pessoal, apesar dos improvisos, de escrever na folha de sulfite, que eu amo demais, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, quem vem aqui na Mente Melódica ter aulas comigo, quem frequenta a escola, quem me conhece sabe que eu sou um defensor disso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui, meus queridos, é um símbolo que não tem altura definida. Isso aqui não é dó, ré, mi, nada disso. Antes de ser uma nota, isso aqui é um símbolo de tempo, meus queridos. Isso aqui é um símbolo que permite que eu divida o tempo, que é indivisível. Eu não consigo nem pegar o tempo, mas com a semínima eu consigo dividir o tempo de um jeito muito simples, meus queridos. Vejam bem, guardem essa figura, a semínima, que é uma coisinha linda, fácil de desenhar, é uma bolinha preta, uma hastezinha subindo e o número 1 em cima dela, meus queridos. Falem comigo do outro lado aí. Semínima. Semínima. A semínima, gente, ela vale ouro puro, o mais alto calibre de ouro que exista nesse mundo. Por que a semínima, meus queridos? Eu penso aqui na bateria, primeiro, antes de tocar qualquer coisa, eu tenho que aprender a contar. Só que a galera vai contar, o povo já quer sair tocando. Sem problema nenhum, tudo bem. Mas eu sempre recomendo o seguinte, pessoal. Aqui, o primeiro instrumento que eu vou usar dentro da bateria, que tem várias coisas, é isso aqui. Aqui, gente, eu estou contando o chimbal, pensando. Só um segundinho que caiu o papelzinho aqui. Estou pensando nessa figura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semínima, meus queridos. Não se esqueçam disso, porque aí eu estou fazendo isso aqui, ó. E é uma coisa que eu posso fazer até de braço cruzado, se quiser aqui. Isso aqui, lembrando de novo, essa dica é para quem está começando a tocar e não sabe o que fazer aqui atrás. Porque muitas vezes, né, gente, na live que eu fiz há uns dias atrás, no Dia das Mães de Violão, eu comentei o seguinte: hoje em dia, diferente da minha época, né, que eu sempre lembro dos amigos que eu passei bastante tempo, ontem tocou aqui em Assis a banda Diacho, que é a banda maravilhosa de uns amigos meus que tocam o bom e velho rock and roll. Que eu me lembro, gente, que a gente não tinha celular. Só um amiguinho tinha internet em casa para a gente baixar, assistir vídeo. Hoje em dia a gente já tem uma avalanche de vídeos que a gente não consegue ver um vídeo de bateria inteiro até o fim. A gente corta e vai para outro. E esse tipo de coisa, pessoal, acaba deixando a gente com um monte de informação na mão que a gente não consegue usar. Esse eu acho que é um problema grave para quem está começando a tocar. Quem às vezes está sem tempo para pagar uma aula e vai estudar pela internet. Você tem que saber onde você pisa, senão vira um rebuliço. Então, de novo, eu volto aqui, gente, para o meu chimbal, só que eu não estou usando as mãos. Eu estou pisando
aqui na minha perna direita e contando devagar. E aí, gente, eu preparei isso aqui que está na lousa. Carolina, por favor, dá aquela aproximada nisso aqui. Meus queridos, alguém vai observar aquilo ali e pensar, mas espera aí, não era uma bolinha preta? Agora virou um X. É pelo fato, meus queridos, de que a bolinha preta eu represento os tambores da bateria. Caixa, tom, surdo e bumbo. E o tamborinzinho que está aqui do lado. Todos os pratos da bateria eu sempre represento com essa letrinha X que vocês estão vendo aqui. E, pessoal, como eu falei na chamada de ontem, essa aula é para mostrar para vocês que ler, o baterista saber ler partitura é mais do que importante, é fundamental para que toque até o fim da vida, para que não desista no meio do caminho, para que consiga tocar estilos variados e sair comemorando que conseguiu. Para isso a gente tem que ler, pessoal. E esse exercício, primeirinho que eu escrevi aqui, ó, vocês estão vendo o seguinte, que eu estou tocando aqui o que está escrito aqui, certo? Acompanhe, por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, meus queridos, eu começo com isso aqui, porque eu tenho que fazer algum tipo de exercício que realmente abra a minha cabeça quando eu estou no início dos estudos de bateria. E eu sempre penso o seguinte, um primeiro exercício que a gente consegue tocar aqui, gente, é chimbal com o pé junto com o bumbo, com as mãos livres fazendo isso aqui. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo que eu estou tocando o bumbo e o chimbal com o pé ao mesmo tempo. Ó. 1, 2, 3, 4. Certo, meus queridos? Isso aqui é um exercício interessante porque, como sempre, ele parece muito fácil. Mas, na minha opinião, essa expressão não existe dentro da música, a não ser a música do J Quest, né? Tempos atrás. Fora isso, meus queridos, isso aqui já é uma tremenda malhação para quem está estudando bateria. E aí, meus queridos, isso aqui é o primeiro passo para começar tocando alguma coisa, mesmo sem saber o que tocar, certo? Aí, eu vou colocar uma outra coisa que eu vou até levantar um pouco, vou tirar o microfoninho daqui, porque, meus queridos, eu quero mostrar para vocês essa pauta que está escrita aqui, esse compassinho que está aqui, porque esse compasso, gente, começa a acontecer uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a gente bate o olho nisso aqui e já arrepia. Para quem está começando a ler, né, vai olhar isso aqui e vai dizer, o que é isso? Certo? Então aqui, meus queridos, eu tenho alguns elementos muito importantes. Bem, vejam só, nesse compasso eu escrevi o chimbal tocado com o pé, no 1, 2, 3 e 4. Vou tocar devagar, primeiro o chimbalzinho com o pé, depois eu acrescento o bumbo junto, como vocês estavam vendo. Na hora de escrever, meus queridos, chimbal e bumbo em cima do mesmo tempo, eu faço isso aqui que eu fiz aqui, ó. E eu escrevi com duas cores para vocês entenderem que sim, a semínima, eu tenho uma semínima só aqui, só que eu coloco aqui, do lado esquerdo, o bumbo, do lado direito, o xizinho do chimbal. E aqui está o chimbal solto, aqui está o chimbal com o bumbo tocado com os pés. Então percebam,
eu sempre tenho que analisar uma partitura, gente, a fundo antes de sair tocando ela. Porque vejam, eu tenho aqui, ó, 1 tocado no chimbal com o pé, 2 tocando chimbal e bumbo em cima do segundo tempo, tempo 3 eu toco o chimbal sozinho com o pé, tempo 4 eu toco o bumbo com o chimbal. Lembrando, meus queridos, que o bumbo fica do lado esquerdo, o chimbal fica do lado direito. Assim, podem ter pessoas que escrevem diferentes, como às vezes acontece daqui. Se a gente for pegar partituras americanas, tem umas pequenas diferenças. Mas vamos pensar no nosso Brasilzão lindo, maravilhoso, que tem muito ritmo, tem muito músico, tem muito batera bom, que eu sei, e muito batera que está começando agora, e que daqui a pouco vai estar tocando as melhores gigs do Brasil. Então, de novo, vejam isso. Chimbal no 1 sozinho, no 2 o bumbo e o chimbal juntos, no 3 o chimbal sozinho, no 4 bumbo e chimbal juntos. Aqui, meus queridos, no tempo 1 eu tenho uma nota na caixa, a semínima sendo tocada na caixa. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço contando de baixo para cima. Eu tenho a caixinha da bateria. Para quem não conhece, né? Caixinha bonitinha. Isso aqui que vocês estão vendo, meus queridos, vou falar um pouquinho mais agora. Porque isso aqui parece um 3 que está rodando numa velocidade muito rápida. Esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui é um símbolo, gente, muito importante. É um símbolo de silêncio dentro da música. E a gente chama esse símbolo de silêncio dentro da música de pausas. São as pausas que a gente tem. Quando eu tenho uma pausa, eu coloco essa pausa no lugar onde eu escreveria a semínima sendo atacada. Eu tiro aquela semínima dali e coloco uma pausa para representar o silêncio. Como? Nesse compasso que vocês estão vendo aqui. Porque aqui eu tenho uma caixa no tempo 1, no tempo 2 eu não tenho nada. No tempo 2 eu tenho esse bumbo, só que está escrito embaixo. Então, como em cima, gente, não vai ter a caixa do segundo tempo, eu coloco a pausa da semínima, certo? E aí, meus queridos, deixa eu ver aqui, eu tenho uma anotação bonitinha. Isso aqui é a pausa da semínima. Como alguns amigos me ensinaram, eu sempre gostei muito disso, é um Z e um C embaixo. Uma letra Z e uma letra C embaixo. Lembrem-se disso aqui, porque esse símbolo eu coloco nos tempos onde eu não for colocar a semínima, meus queridos, como nesse segundo compasso que vocês estão vendo, certo? Vamos imaginar o seguinte, gente, que eu vou tocar esse segundo compasso bem devagar, bem devagar. Só que antes de tocar ele, meus queridos, eu vou comentar sobre uma outra coisa que eu sei que, para muitos bateristas, dá mais medo do que filme de terror. Dá mais medo do que furar o pneu no meio da estrada, no meio da madrugada e não ter celular para ligar para ninguém. Que é, gente, o metrônomo. Hoje em dia, meus queridos, assim, é mais do que obrigatório o baterista ter contato com o metrônomo. Porque o que é o metrônomo? Para quem não conhece, eu uso dessa forma para estudar. Eu coloco aqui na caixinha, abro o meu super aplicativo e aqui está ele, ó. Isso aqui, meus queridos, eu costumo dizer para os meus queridos alunos o seguinte, que esse cara aqui, ele é como se fosse o técnico do time de futebol. Porque eu posso falar milhões de coisas aqui, mas quem manda no tempo é isso aqui, ó. Aqui, meus queridos, eu estou com o metrônomo marcando
40 BPM, lento, para eu conseguir começar, por exemplo, marcando meu chimbal em cima dele, né? Ó. O metrônomo funciona dessa forma. Eu ouço essa semínima que ele solta aqui, lembrando a semínima, ó, sempre marcando o tempo, gente, o tempo forte, ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu vou continuar tocando esse chimbal, conversando com vocês aqui, porque agora, meus queridos, eu vou montar. Live ao vivo é assim, né? Baqueta caia, tudo bem. Eu vou montar esse exercício aqui, meus queridos, em cima dessa marcação de tempo, que está, de novo, lembrando, lento em 40 BPM. Então, ó, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vocês percebem que eu estou, gente, tocando aquele exercício ali, colocando o chimbal no 1 e no 3, e colocando chimbal e bumbo no 2 e no 4. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, meus queridos, eu mantenho essa base em cima do metrônomo. Pacientemente, sem me apavorar, porque eu posso fazer isso aqui também, né? Ó. Eu tenho que ter paciência, gente, porque é trabalhoso. Necessita e requer de muita prática para a gente ajeitar, mesmo uma coisa simples como essa. 1, 2, 3, 4. E como essa partitura aqui está mostrando, meus queridos, a minha caixa, ela vai entrar no tempo 1 e no tempo 3, certo? Então, se eu for contar esse exercício de novo, eu posso pensar nele primeiro desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. E vocês viram que interessante, meus queridos? Isso aqui eu me lembro do professor brilhante que eu tive na minha vida, o Damaso Cerruti. Quem é de Londrina, com certeza vai lembrar do tio Damaso, porque o Damaso ele encontrava a gente na rua e ele falava assim, ele fazia exatamente isso aqui. Que figura que eu estou usando? E a gente ficava assim, não sei, bicho. E ele falava, é bom saber. É bom saber. Se eu chegar aqui e fizer tá, 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 tá. Ele dizia, meus queridos, que eu tenho que na hora mapear isso na cabeça e escrever na minha tela mental. Que divisão é essa? E isso é uma coisa que divide quem toca de quem não toca. Isso é uma coisa extremamente delicada e difícil, que leva tempo. Se você estuda direitinho aqui com calma e os exercícios certos, você consegue evoluir, creio eu, num tempo, não assim da noite para o dia, mas num tempo menor. Em 3 anos estudando direitinho, você consegue tocar com pessoas legais, com os grupos que você tem vontade, tocar com os amigos. Mas lembrando que a paciência, gente, aqui
É o primeiro quesito que a gente tem que desenvolver. Paciência atrás da bateria. Porque muitas vezes a galera quer sentar aqui e tocar exercícios como esse aqui que eu vou tocar agora. Mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, ah! Isso aqui que eu estou tocando, gente, muita gente pode lembrar do mundo do metal, né? Porque tem muito. Eu acho que é um exercício legal, mas você tem, antes de tocar isso aqui, meus queridos, entender o que está acontecendo. Não é só sair tocando, porque senão acaba que literalmente você perde muito tempo. Você perde tempo decorando alguma coisa, só que depois a gente se sente mal quando a gente vê que a gente não consegue escrever aquilo e não entender isso em uma partitura. Isso é duro para quem toca, para quem está começando. E para os bateras que estão aprendendo a ler. Ler não é fácil, gente, mas tem que começar com coisas simples, certo? Pensando que com pequenas figuras assim, você tem um exercício como esse aqui que eu estava tocando, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, meus queridos? Lembrando a todos aí que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, manda que a gente tenta resolver, a gente tenta responder. Se a gente não conseguir, a gente dá um jeito, mas a gente tenta responder. Fiquem muito à vontade, certo? Meus queridos, dando continuidade nessa live perfeita de sábado de manhã, eu vou tirar o microfone mais uma vez aqui, caminhar aqui para esse cantinho da luz, e, de novo, fazendo aquela passada em cima disso aqui. Meus queridos, aqui eu tenho 4 semínimas escritas. Mas lembrando a todos os amiguinhos, como eu estou pensando em prato, como eu estou tocando chimbal com o pé, eu não vou usar a bolinha preenchida. Eu vou usar essa letrinha X. Então aqui eu escrevi 4 batidas do chimbal com o pé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Poderia mudar essa batida, gente? Sim, poderia. Poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó. Certo? Chimbal, bumbo. Chimbal, bumbo. Certo, meus queridos? Isso aqui do mesmo jeito, eu vou pensar. Vou pisar no chimbal no 1, bater o bumbo no 2. Pisar no chimbal no 3, bater o bumbo no 4. Aqui, como eu toquei, é o mesmo sistema, gente, mas eu tenho que mapear visualmente. Olha essa mínima aqui, ó. As duas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a pausa no tempo 2, e embaixo no tempo 2 eu tenho o bumbo com chimbal. Aqui no tempo 3 a caixa e o chimbal. No tempo 4, e como no 2 e no 4 eu não estou colocando nenhum elemento, eu coloco a pausa para mostrar que o tempo 2, nas partes de cima, eu estou em silêncio. E por fim, meus queridos, eu chego nesse exercício aqui que vocês estão vendo. Que aqui já é uma coisa assim, a primeira aula de bateria do cara que ele vem ter aqui comigo, a gente acaba chegando nisso aqui. Isso aqui, gente, eu vou tocar para vocês verem, mas aqui eu tenho o chimbal agora, ele não está mais embaixo, meus queridos. Eu subi o chimbal acima da pauta. E aqui em cima é o chimbal, adivinhem vocês aí, é o chimbal tocado com a mão. Então, a primeira grande ideia
dessa pequena live trazendo essas informações é lembrar vocês de que X embaixo é o chimbal tocado com o pé. Xzinho em cima é o chimbal tocado com a mão, ou esquerda ou direita. O baterista que escolhe. Não existem padrões. Se você quer conduzir com a esquerda, ótimo. Com a direita, ótimo. E vocês estão vendo o seguinte, que eu coloquei o chimbal em semínima em cima e o bumbo em semínima embaixo. Ou seja, meus queridos, eu vou tocar isso aqui ao mesmo tempo. Eu vou contar 1. E enquanto eu conto esse 1, eu ataco o chimbal com a mão e o bumbo. Quando eu for contar o 2, eu ataco o chimbal com a mão e coloco a caixa em cima do 2. Como vocês estão vendo aqui. Se alguém tiver alguma... Esse exercício você me ensinou. Com certeza. É o que eu sei, né? Com certeza, meu bem. Isso aqui é o seguinte, é um exercício que, na minha opinião, ele é muito didático e, como eu digo para os meus alunos, vocês têm que pegar coisas mais simples para quem está querendo evoluir na bateria, evoluir na leitura, ou enfim, simplesmente evoluir na música. A gente tem que tentar tocar coisas simples, para já, logo de cara, a gente conseguir tirar uma onda, que é uma expressão que eu aprendi no Rio, que eu gosto muito. Tira uma onda, vai, porque isso aqui foi feito para a gente tirar onda. Não é para a gente competir com ninguém, não é para a gente se colocar melhor ou pior do que ninguém. Isso aqui é para a gente curtir a vida de um jeito diferente, meus queridos. Tocar bateria ainda é uma das coisas mais legais dessa vida. Então lembre-se disso. E aí, meus amados amiguinhos, deixa eu encaixar esse trem de novo. Meus queridos, eu vou ligar o metrônomo aqui de novo e vou tocar aquele último exercício que está escrito lá. Vocês que estão em casa já devem estar assim. Pá! Pá! Porque é isso que eu tenho que tocar. Eu vou primeiro dar ouvidos ao técnico e lembrar. Vou deixar ele contando bonitinho ali e vou pensar nisso aqui, meus queridos. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo, meus queridos, que ó, eu tenho que pegar esse exercício devagar. Não adianta eu querer sair cobrando ele, porque pode ser que ele não saia. E se esse exercício não sair, a gente vai entrar naquela coisa. Pô, mas eu não consigo tocar. Eu não estou tocando bem. A, B, C, D, E. Esqueçam tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 40 e 50 são dois andamentos bem legais para a gente conseguir entender o exercício. Se eu coloco esse metrônomo em 120, eu não
vou conseguir tocar. Se eu não consigo tocar ele, eu vou colocar devagar para eu tocar ele lento. Mas isso aqui, ó, ele vai virando outra coisa, ó. Vocês viram que estou tocando aquele exercício ali do cantinho, meus queridos, mas imaginando que a marcação do metrônomo subiu. Se eu for colocar, por exemplo, o metrônomo aqui, ó, em 100 BPM, como está aqui, ó, 100 BPM, olha o que ele está me propondo. Se aqui, meus queridos, eu conto a semínima, eu vou contar isso aqui então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui eu estou pensando na contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, meus queridos. Isso aqui foi meio que uma primeira parte. Deixa eu conferir sua preparação. Vixe Maria, eu estou achando que o workshop vai ter 4 horas. Meus queridos, é o seguinte, vocês viram aqui que essa é uma maneira muito interessante de usar e abusar dessas duas figuras que vocês estão vendo aqui, que são a mesma coisa. Essa é para o ataque, é para o som, é para o barulho. Essa é para o silêncio total. Apareceu isso aqui, você vai contar o número, mas você não vai tocar nada. Apareceu isso aqui, você vai contar o número e tocar aonde a partitura está lhe pedindo, certo? E lembrando, gente, que aqui eu vou deixar só essa escrita do jeito que está, para vocês se lembrarem do seguinte: aonde na bateria eu tenho bumbo, caixa e chimbal, certo? Que são, na minha opinião, assim, é o coração do negócio para você aprender a ler. Caixa, bumbo e chimbal, certo? Por quê? Gente, depois a gente distribui para a bateria e tal. Mas, meus queridos, aí aparece uma outra figura que dá o que falar. Que é essa belezura de símbolo aqui. Lembrando, meus queridos, que aqui eu não tenho nome de nota nenhum, nem dó, nem si bemol, nem fá, nem mi, nem nada. Aqui eu tenho uma divisão de tempo. E essa coisinha bonita que vocês estão vendo aqui, bolinha preta, a haste e um bracinho puxando para o lado aqui, essa é a colcheia, meus queridos. A colcheia aqui está sozinha. Sozinha. E eu vou falar uma coisa que talvez os mais avançados vão ficar irritados comigo. Mas para os iniciantes isso vai fazer todo sentido. Meus queridos, aqui a colcheia está aparecendo sozinha. Mas para o iniciante de bateria, ela não vai aparecer solamente deste jeito, como vocês estão vendo. Ela vai aparecer assim. E aqui, meus queridos, eu não tenho mais uma colcheia, eu tenho duas colcheias. E como vocês viram, a semínima
eu apenas coloquei o tempo 1. A colcheia eu coloco 1 e, porque é exatamente assim que eu vou pensar ela falando, gente. Simplesmente falando em voz alta. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. É assim que eu ataco a colcheia, sempre acertando o que a minha voz está falando. 1 e, 2 e. Toco o barco em frente, meus queridos. E aí, aproveitando, eu já vou mostrar essa figura aqui, que é o terror dos iniciantes que estão iniciando os primeiros passinhos da bateria. Porque aqui, gente, eu tenho a pausa, o da colcheia. Para quem está começando, provavelmente isso vai aparecer no primeiro tempo. A pausa aparece no primeiro tempo e o erro que vocês estão vendo aqui, eu ataco. Como se fosse assim, gente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E da mesma forma, a gente escreve isso na lousa, meus queridos. Vamos lá, só fazer uma mudancinha. Deixa eu sair um pouco aqui de trás da batera, para fazer uma pequena mudança nesse compasso aqui, que vai ser essa mudancinha aqui. Eu estou trocando, meus queridos, aqui a semínima que estava no chimbal, tocado com a mão, eu troquei pelas colcheias. E aqui eu vou colocar embaixo do tempo 3 a pausa, e no E do 3 eu vou colocar a colcheia no tempo fraco, no E, certo? E para vocês verem, olha o que essa partitura virou. Para a gente, meus queridos, eu tenho que pensar que não aconteceu muita coisa. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali, mas é claro que, de novo, eu vou ligar o metrônomo aqui no 60, vai, que é o andamento do nosso querido relógio, né? Tanto que, se vocês observarem, o reloginho de vocês vai contar os segundos exatamente igual aqui. Então, aquele exercício que vocês estão vendo, bem, o chimbal tocado com a mão, meus queridos, simplesmente eu vou ouvir a semínima aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas agora tem um pequeno macete, gente. Aqui eu já vou contar como colcheia. E eu vou contar um número em cima da batida e o E fora da batida. Como se fosse 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Como se fosse, gente, um robozinho. Pá, 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 pá. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 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 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Para montar aquele exercício, meus queridos, agora eu tenho um trabalhinho a mais. Mas eu tenho que pensar naquilo devagar, olhando o que a partitura está pedindo para a gente e tocando lento, contando em voz alta, mais ou menos assim. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. E depois, sem parar essa contagem, eu encaixo exatamente o que a pauta está pedindo, com as semínimas e a colcheiazinha que está ali no E
do 3, porque o tempo 3 está pausado. Eu tenho uma pausa de colcheia no tempo 3. Então, eu leio bumbo e caixa só primeiro. Eu penso nisso aqui. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Certo? Eu espero que todos estejam entendendo e tirando aquela onda que eu prometi que todo mundo ia tirar. E aí, gente, eu penso se o chimbal estava no E2, E3, E4, E. Porque eu estou pensando em quem, meus queridos, em quem? Vixe, tipo jornal ao vivo. Em quem que eu estou pensando? Eu estou pensando nas colcheias. Por isso que eu conto 1 e 2 e assim por diante. Então, eu vou juntar tudo aqui e ter esse exercício. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e acelerando aqui para mostrar para vocês o que aquele exercício se transforma. O que isso aqui? 1 e 2 e 3 e 4 e. Isso vai se transformar em esse pedaço do workshop, que a gente já está, uma horinha de workshop, é pouco tempo, a gente já está indo para a parte mais enrolada do negócio, mas lembrem-se, meus queridos, lembrem-se sempre, aprender a ler para bateria e para qualquer outro instrumento é fundamental se você não quiser ter problemas no futuro da sua carreira como músico, certo? E assim, eu digo para a galera, mesmo que vocês estejam com uma diversão, com um hobby, aprendam a ler, porque o hobby fica muito mais legal quando você lê, certo? E quando a gente estuda bateria lendo, meus queridos, a gente entende a coisa de um jeito completamente diferente, e abre a cabeça para a gente evoluir de um jeito mais legal, sabe? De um jeito mais agradável, de um jeito que você veja em 6 meses uma boa evolução no que vocês estão tocando aí, certo? E aí, meus queridos, essa parte era uma parte que eu pensei com muito carinho para os amigos que estão num
lugar que eu já tive. Nossa, por anos, eu não sabia o que fazer. Sei que tem certos amiguinhos que estão passando por esse gap, por esse buraco assim. Poxa, eu toco bateria, mas será que eu toco bem? Sabe? E quando a gente lê, meus queridos, tudo fica mais legal. E, antes de passar para as partes mais enroladas, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Porque eu aprendi a ler, gente, assim, eu errava as figuras, eu me confundia, eu já fui conversar, dar uma aula, e nas primeiras aulas que eu dei de bateria, eu me lembro que eu passei figuras erradas para os meus alunos. Depois de anos que eu fui perceber isso. O que, gente, é duro, mas assim a gente tem que começar. E são muitas convenções para derrubar a gente, para falar que não dá, que não pode, que A, B e C. Deem aula, ensinem os outros. Sabe, vocês vão pegando prática. E se tiver algum erro, chega para o aluno e fala: desculpa aí, meu querido, eu me confundi. Porque nessa vida, né, gente, perfeição a gente só encontra aqui, ó. Essa aqui é a minha mirra querida, uma planta que eu amo. Isso aqui é a perfeição. De resto, nem sempre a gente chega nessa perfeição que a gente espera. Então, ensinem, passem o conteúdo para frente. Ok? Eu quero agradecer ao maestro Cícero Siqueira, que é uma pessoa que eu amo muito e que até hoje está aqui. E, Cícero, não sei se você está assistindo, se estiver bem, se não estiver, talvez você vai assistir depois. Eu me lembro, meus queridos, que morava em Paraguaçu ainda, a banda municipal era próximo do tiro de guerra, e um dia eu cheguei para o maestro, falei: maestro, estou me confundindo que nem galinha no escuro, não estou conseguindo, não entendo as figuras. E ele falou: Brato, daqui 10 minutos a gente senta debaixo da árvore. Tinha uma árvore que ainda tem, se eu não me engano, lá na antiga escola de música. E em 40 minutos ele me deu uma aula que mudou para sempre a minha vida. Eu nunca mais me confundi na hora de ler as figuras. Ele pegou, rasgou meia folha, fez um esqueminha para mim que eu guardei com muito carinho e ainda guardo em casa. Só que guardo escondido, porque é um documento isso. E depois disso eu aprendi a ler, gente. Eu ficava doido. Não que eu aprendi da noite para o dia, mas eu fui para a leitura com mais alegria, porque eu entendia melhor. Então lembrem-se, aqui, meus queridos, está a base para quem quer começar a ler. Sabe, porque não dá para tocar bateria sem ler, senão você acha que está tocando pra caramba. E assim acontece com a maior parte das pessoas. Um belo dia você acorda assim: nossa, por que passou 10, 15 anos eu não aprendi a ler? Agora não dá mais tempo. Estou velho, já estou com 29 anos e não consigo mais aprender a ler. Não. Tenho que dizer para vocês que leitura é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender. E a gente vê pelas aulas que a gente dá aqui na escola, gente. Eu tenho alunos de 5 anos que já conseguem ler, e eu tenho alunos aqui de quase 80 anos que aprenderam a ler e reconhecem tudo isso aqui que vocês estão vendo. Não é brincadeira. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos os nossos alunos que, como eu sempre digo quando eles estão indo embora, eu agradeço pela paciência deles comigo. Porque sem paciência não tem música, gente. Lembrei do Ricardo Penha, o grande Ricardo Penha, que uma vez ele falou uma coisa que eu repito isso para muita gente. Vou falar para vocês, rapidinho. Estava em Londrina, eu, Ricardo Penha e mais alguém, a gente conversando de música, de estudo, e o mestre Ricardo Penha falou o seguinte: para estudar, gente, tem que estar em paz. Eu ouvi isso, fiquei assim, falei: nossa, que massa. Porque, gente, para estudar instrumento, lendo com metrônomo, ou a gente está em paz, ou a gente não estuda. Então a gente tem que estar em paz aqui dentro. Muita calma, porque o trabalho é árduo. Beleza? Bem,
Carolina, tem alguma pergunta especial aí? Não. Temos duas pessoas na live. Maravilha. Kleber, o Binho. Grande Binho! Meu primo, Caio. Perfeito. Gente, Saiu. vou partir para o final dessa live, mas eu vou pensar em umas coisas aqui agora, dentro disso que eu falei. Deixando a lousa de lado, porque vamos ligar o metrônomo para ficar mais divertido. E olha isso aqui. Vamos pensar o seguinte, eu estou aqui. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como vocês já entenderam aí. Galera, aqui eu vou pensar o seguinte. Para começar, o que eu vou tocar junto com esse chimbal? Eu vou tocar a semínima junto com ele. Vocês viram, aqui eu estou colocando semínimas em cima do chimbal. Se fossem colcheias, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, fundamental. Eu peço encarecidamente a vocês que espero que tenham gostado do que eu falei, das dicas que eu dei, e sentem na bateria para estudar isso, certo? Se precisarem, logicamente, estamos aqui em Assis, na rua JV da Cunha Silva, 1680, atendendo com aulas presenciais e aulas online. Tanto para Assis quanto para o Brasil inteiro. A gente tem alguns alunos que estão bem longe e toda semana comparecem na aulinha. Eu acho muito bacana isso. E se você tem vontade de fazer uma aula de bateria, você pode vir até a escola, tomar um cafezinho com a gente, trocar uma ideia, marcar o seu horário ou entrar em contato. A gente vai deixar depois os números aí, certo? Entrar em contato com a gente para marcar uma aula online também, porque funciona muito bem. Então, pessoal, eu espero que todos vocês tenham curtido. O Binho falou parabéns, irmão. Meu querido, parabéns para você também. Estou aqui com o Binho assistindo a gente. O Binho que esses dias me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz, muito feliz. Isso aí para mim vale mais do que ganhar um pacote de ouro. Binho, meu querido, eu me lembro de quando você começou a tocar, que você foi fazer aula comigo na escola de música lá perto do TG, e hoje Binho toca muito, gente. Hoje ele tem uma bateria maravilhosa, pratos maravilhosos, a salinha na casa dele, que ele tem todo do jeito ali, e está tocando vários estilos diferentes, tocando muito bem, como eu sei. E vou fazer uma propaganda do meu amigo aqui, que é o seguinte, o Binho, como é que é? É Techway, se eu não me engano. Techway, isso mesmo, meu bem, tá aí. Agora eu sei que é Tech. Enfim, a Carol está confirmando para mim ali. O
gente, em Paraguaçu Paulista, ele tem feito um trabalho bem bacana, porque todos os amplificadores que eu levei... Electronic. Hã? Tech Electronic. É isso, Tech Electronic, não se esqueçam desse nome. O Binho, gente, está ali em frente à Prolar, em Paraguaçu Paulista, na esquina de frente, certo? E assim, os amplificadores que eu levei para ele, que estavam desacreditados, ele reviveu os meus amplificadores e todos eles estão aqui no estúdio. E ó, um grande salve para você, meu querido. Você sabe que eu aprecio muito o teu trabalho e que eu não levo meus amplificadores para mais ninguém. Então, obrigado por participar. E, gente, eu vou tocar uma coisa livre aqui agora. Vou falar umas coisas no meio e tal. Mas assim, pensem comigo uma coisa. Tudo que a gente começa estudando na bateria lento, um dia a gente consegue deixar mais vivo. Porque o tocar rápido é legal, é importante, é fundamental. Mas esse caminho do lento para o rápido, gente, tenham muito carinho em resolver isso aí. Porque olha só isso aqui, ó. De novo eu vou marcar a semínima do chimbal e vou fazer um exercício aqui que eu estudo todo dia, gente. Que seria o chimbal com o pé marcando semínimas e a caixa tocando as colcheias. Que seria mais ou menos assim: 1, 2, 3, 4. Enquanto isso, na caixa eu toco 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E aí, galera, eu vou tocar esse exercício e vou acelerar esse carinha até onde eu conseguir. Olha só isso aqui. No começo a galera pode achar meio sem graça. Fala, nossa, esse exercício aqui é meio... Ele não é meio nada, gente. Isso aqui é inteiro. Porque olha isso aqui. Se eu começar a acelerar, olha onde ele vai. Vocês devem conhecer. Isso aqui, gente, é muito interessante de estudar. Porque primeiro eu só faço esse. É um exercício muito bom para a perna esquerda, porque vocês viram que o chimbal está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. E é legal estudar isso aqui, gente, porque de repente, depois de um tempo praticando, que vocês sabem que leva tempo, por exemplo, eu estou tocando. Isso aqui. Eu vou fazer o braço, eu posso pensar nisso aqui, ó. Para começar a conversa, não. Toda a frase foi feita com cheio, não. 1, 2, 3, 4, certo, meus queridos? E aí a gente consegue depois brincar um pouco mais.
a última coisa aqui, que é um exercício extremamente legal também, que é, pessoal, o toque simples. É um exercício que vale a pena investir também, principalmente por causa que com o toque simples, se eu vou acelerando isso aqui, ó, é um ótimo treino para a mão. Sempre pensando, meus queridos, em entender o que vocês estão tocando. Entender o que vocês estão tocando. E, meus queridos, nós estamos aqui para ajudar quem tiver interesse em aprender leitura, em conseguir interpretar partituras de bateria na bateria. Estamos aqui à disposição de todos vocês. E, meus queridos, eu quero agradecer a paciência de todos aí. Foi uma live que passou um pouco de 1 hora, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Eu espero que vocês todos tenham curtido ao máximo, eu espero que eu consiga, que eu tenha conseguido passar para vocês pelo menos alguma coisa que traga uma grande ideia para tocar, certo? Quero agradecer aqui minha queridíssima amada companheira Ana Carolina Del Chiaro. Obrigado, meu bem. Sempre ali atrás das câmeras, sempre fazendo a parada perfeita. Porque sozinho, gente, quem é meu aluno sabe, sozinho a gente só faz. Bom, então, eu vou tocar uma coisa aqui agora livre para encerrar essa live. Eu agradeço muito a todos que estiveram presentes aí. Espero que todos consigam ver depois. Espero que todos tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, mandem pra gente, tá? E venham visitar a Mente Melódica. Joaquim Vieira da Cunha e Silva, 1600... José Vieira da Cunha e Silva, 1680, saída para Cândido Mota, na cidade de Assis. Galera, obrigado a todos aí, tá? Eu vou fazer um lance aqui no final, colocando em prática tudo isso que eu falei para vocês, que eu sempre penso. Entendam o que vocês estão tocando, entendam o groove, entendam as frases, e se não estiverem entendendo, deem um alô no Titio Morato, que a gente tenta fazer o melhor possível para ensinar vocês. Ok? Vou tocar o negócio aqui livre. Obrigado a todos os amiguinhos que estiveram aí e até qualquer dia desses numa outra live especial.
Até qualquer dia desses, meus queridos. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau, gente. Valeu!